Existem alguns segredos e detalhes na decoração que conseguem deixar a sua casa mais chique e sofisticada. Eu vou te mostrar como alguns detalhes simples podem transformar o seu lar e sua forma de viver para que você se sinta feliz e mais tranquilo, para que possa curtir mais o seu tempo dentro do seu lar. Primeiro, avalie o que não precisa. Não abra mão do seu conforto diário para ter coisas grandes demais que você não usa no seu dia a dia. Por exemplo, uma mesa de 12 lugares, porém você só usa esses 12 lugares a cada 6 meses ou mais. Usar um sofá-cama gigantesco na sala para visitas que vêm uma vez por ano, ou deixar um quarto de visitas prontinho, mas você nem lembra quando recebeu visitas pela última vez. Essas coisas podem parecer ótimas na teoria, estar sempre pronto para receber um parente, um amigo, mas na sua rotina diária ou mensal você não faz uso desses itens. Pensa comigo, você não acha que está apenas perdendo um espaço precioso dentro da sua casa por algo que você praticamente não usa, algo que não acontece no dia a dia? Você não poderia então usar um colchão avulso e posicionar na sala quando alguma visita chegar, nessa uma vez por ano? Existem alguns colchões que são dobráveis também, que são montáveis, então você consegue facilmente guardar alguns colchões desses, ou então guardar dentro do box da cama de casal. Use essas estratégias com coisas que você pode usar e guardar sem perder espaço na sua casa diariamente para isso. Pense em todas as novas configurações de espaço que você pode usar na sua sala, tirando esse sofá-cama gigantesco, escolhendo algo mais proporcional ao seu espaço. Você pode incluir mesinhas ao lado do sofá para ser o seu apoio no dia a dia. Você pode usar um centro de mesa bonito, se tiver esse espaço. Você pode incluir e manter áreas mais livres para ter mais liberdade, mais amplitude dentro da sua sala. Coisas que com um sofá grande demais e desproporcional não é possível. Além disso, fica feio no seu ambiente ter um sofá grande demais dentro de um espaço pequeno, por exemplo. Na questão da mesa de jantar, não seria mais interessante ter uma mesa menor, do tamanho da sua necessidade diária, e incluir mesinhas dobráveis para os dias que receber mais visitas? Se você tem um quarto de visitas praticamente sem uso, de quais formas você poderia usar esse quarto no seu dia a dia? Talvez você pode criar um espaço de meditação, um espaço confortável para relaxar, criar um quarto de jogos com tema de decoração especial. Você pode criar um espaço para fazer alguma atividade que é só sua, como a pintura, o artesanato, usar o espaço para trabalhar com mais conforto, ou então usar esse espaço para um closet, colocando guarda-roupas nesse quarto. Assim você poderá manter um espaço mais livre no seu quarto, o quarto que você dorme, sem ter aquele guarda-roupas grande atrapalhando a sua decoração, a sua circulação. Faça uma avaliação da sua casa. Pense em cada cantinho que está sem uso. Pode ser inclusive uma sala de jantar com mesa de jantar que você nunca use. Talvez você prefira comer no sofá ou na mesa de computador. Pense em como aproveitar esses espaços que não estão sendo usados para algo útil, interessante para você. Ter espaços bem aproveitados e ter um bom conforto deixará o seu ambiente mais chique. Você poderá criar um cantinho especial nesse ambiente, seja uma poltrona bonita, com um sofá bonito, ou então uma mesa de jantar pequena que deixará o seu espaço mais amplo, mais confortável. Segundo, pense nos detalhes. Existem diversos recursos simples que vão deixar a sua casa mais chique. Você pode trocar almofadas, principalmente se elas estiverem velhas, ou se não combinarem mais com a decoração que você deseja para o seu lar. Procure almofadas com tecidos mais luxuosos, como veludo, seda, linho ou lã. Almofadas com toque mais natural e artesanal também ficarão muito bonitas, mas avalie o que combina com a sua decoração e se esse tecido precisa ou não ser confortável ao toque. Existem tecidos maravilhosos, porém rígidos e desconfortáveis, que realmente só vão servir para decorar e não para o uso. Somente compre o que estiver dentro dos seus interesses. Se você deseja usar essa almofada como um apoio, procure tecidos mais confortáveis. Tente comprar almofadas de uma cor única ou com uma estampa bem sutil, algo que esteja combinando com a decoração completa da sua sala. Evite estampas excessivas. Se você deseja alguma almofada estampada, procure as outras para criar uma composição com a mesma tonalidade, mas com cores que combinem com a estética,
porém lisas. Assim você vai criar uma composição muito mais interessante. Use mantas confortáveis e bonitas para o sofá. Opte por mantas com uma cor lisa, sem estampas e que combine com as almofadas e o restante da decoração. Essa manta pode ficar sempre no sofá, servindo de decoração, ou pode ser guardada quando não estiver em uso. Se você tiver poucas decorações na sala ou uma sala muito neutra, usar uma manta como composição e um ponto de cor deixará muito mais interessante, deixará a sua sala muito mais chique. Pense nas cortinas com carinho, veja se elas estão com o tamanho adequado. A cortina de tecido precisa pegar do piso até o teto para deixar esse espaço mais amplo. Veja se o tecido dela está adequado e se a cor da cortina está combinando com o restante da decoração. Sempre opte por cortinas em tons mais neutros e lisos, sem estampas, para você ter um lar mais chique. Troque puxadores antigos ou estragados por modelos atualizados e mais estéticos. Os tons metálicos como prata, cromado, dourado e cobre são os que mais representam algo luxuoso e podem deixar a sua decoração mais refinada sem muito esforço. Preste atenção aos pequenos detalhes, como a disposição dos móveis, a qualidade dos móveis e a harmonia dos elementos decorativos. Ter uma coesão e uma atenção aos detalhes são fundamentais para você criar uma decoração chique e elegante. Coloque um aroma agradável em pontos estratégicos da sua casa. Pode ser na entrada da sua casa, na sala, no corredor ou nos quartos. Tenha cuidado para não ser um aroma muito forte ou muito enjoativo. Procure um aroma mais suave e mantenha o mesmo aroma em todos os locais escolhidos, ou um aroma que combine um com o outro. Assim você vai ter um ambiente mais coeso. Você não precisa ter um aromatizador em cada ambiente da sua casa. Isso se tornaria enjoativo também. Procure por pontos estratégicos e de preferência em áreas de transição, áreas de passagem, para que esse aroma não fique muito tempo sendo percebido por quem está ali. Isso vai dar um toque de elegância sem exageros. Para isso, você pode usar velas aromatizadas, difusores de aromas simples ou mais sofisticados, água perfumada, odorizante com varetas, sachês aromatizados, o que você preferir, desde que tenha uma estética que se adeque à decoração do seu ambiente e que tenha um aroma agradável. Algumas opções são a baunilha, sândalo, jasmim e aromas amadeirados, mas você pode escolher o que for da sua preferência. Me conte aqui nos comentários se você já usa algum aroma na sua casa e qual é o seu preferido, qual que é o cheirinho da sua casa. Terceiro lugar, a amplitude do espaço. Independente do tamanho da sua casa ou do seu apartamento, seja ele pequeno ou de tamanho médio, é importante que você use estratégias que criam uma sensação visual de amplitude. Isso significa que você vai ter um ambiente que pareça maior do que ele realmente é e que te deixa uma sensação boa de que você tem espaço suficiente para o que você precisa. Existem diversas estratégias para criar uma amplitude no seu ambiente. Você pode usar espelhos para isso, e essa é uma das formas mais utilizadas e conhecidas, porém você só terá esse efeito de amplitude usando corretamente esse espelho. Faça um posicionamento estratégico. Coloque o espelho em locais onde possam refletir a luz natural ou a iluminação artificial de forma mais eficaz. Posicione-se de modo a refletir uma janela ou uma fonte de luz. Isso vai aumentar a sensação de luminosidade e vai criar uma sensação de expansão do seu espaço. Tamanhos e formato adequado. Escolha espelhos grandes em formatos retangulares ou quadrados para criar uma sensação de amplitude. Espelhos maiores conseguem refletir mais o ambiente, proporcionando uma sensação de expansão visual. Você pode espelhar uma parede para criar uma sensação de amplitude. Você pode usar pequenos pedaços de espelho cortados e colados na parede. Você não precisa ter o espelho inteiro, que gastaria bem mais dinheiro. Cuidado com o que o espelho vai refletir. Colocar o espelho na frente de uma estante ou de prateleiras cheias de enfeites, detalhes, nichos e demais itens podem criar uma sensação de diminuição do espaço, um efeito contrário do que desejamos. E por que isso acontece? Porque refletir itens demais vai criar um efeito ruim de que sua casa está cheia de itens, criando uma confusão para quem estiver olhando nesse espelho. Vai parecer que sua casa está tão cheia de coisas que o espaço até diminuiu. Por isso é tão importante usar espelhos com estratégia, refletindo somente os pontos interessantes. Se você não tiver condições de usar um espelho grande, você pode usar um espelho menor,
você só precisa lembrar de posicionar de uma forma correta. Cuide com o que está sendo refletido e tente colocar próximo ou em frente a uma janela ou uma porta de vidro para aumentar a sensação de luminosidade dentro do seu lar. Faça uma composição legal junto com um espelho pequeno. Você pode incluir luminárias próximas a ele, quadros com imagens artísticas ou de paisagens que você gosta, até mesmo fotos podem fazer parte dessa composição. Apenas tenha cuidado para que os formatos de tudo estejam combinando e que fique uma composição agradável, sem exageros. Teste antes de fixar e veja como vai ficar. E claro, se você vai colocar o espelho na frente de uma janela, de uma porta de vidro, é importante que essa porta, essa janela tenha uma cortina adequada, uma cortina clara, que vai trazer só a luz para dentro do ambiente e não vai trazer a imagem do que tem lá fora, dependendo do que estiver lá fora. Se você estiver no meio de um centro urbano, que tem um monte de prédio na frente, ou uma casa não muito bonita na frente, o ideal é que você use a cortina mesmo para deixar sua claridade entrando e não estar duplicando esse problema visual. Agora, se você estiver numa área que tem um jardim bonito na frente, que tem um paisagismo ou árvores, ou mesmo só apareça o céu, aí não tem problema. Saindo dos espelhos, você também conseguirá aumentar a sensação de amplitude da sua casa com cores neutras e claras, como branco, creme e tons pastel. Essas cores vão ajudar a refletir a luz e criar uma sensação de espaço aberto e arejado. Se seu espaço for pequeno, opte por usar cores mais vibrantes apenas na decoração menor, como objetos decorativos, almofadas e mantas. Dessa forma, o seu ambiente todo vai parecer maior e mais organizado. Use prateleiras abertas para criar uma decoração mais despojada e mais clean, deixando seu espaço mais elegante. Use objetos decorativos proporcionais e sem exageros. Deixe espaços livres na decoração, nas prateleiras, racks, estantes, tudo que estiver com espaços livres e algumas decorações bem escolhidas e bem posicionadas, deixando seu ambiente mais agradável como um todo. Em quarto lugar, as cores. As cores possuem um grande impacto em como seu ambiente vai ser percebido. Além da amplitude, eles podem fazer com que sua casa fique mais chique. Para isso, você precisa usar cores neutras ou que lembrem ao luxo, como tons metálicos, tons fechados de azul, verde e bordô. Os tons fechados são aqueles tons mais escuros, sabe? Não são os tons claros ou vibrantes demais. Dentro da paleta de cores distintas, que você escolher para pintar a sua casa, são aquelas cores que estão mais para baixo, são as cores mais fechadas. Para as paredes, na maior parte das paredes, opte por uma única cor, que pode ser o branco, um off-white, ou aquele branco levemente com tom de cinza bem claro, ou então um branco com um leve tom de bege, aquele branco que não é branco quando você compara com duas cores de branco. Sim, isso existe. Tons bem claros de cinza ou bege também podem ser usadas. Tente manter um padrão entre as cores de base, essas cores que serão a parte neutra da sua decoração, juntamente com outras texturas. Então, se você optou por uma parede com tom de bege, mesmo que ele seja bem clarinho, procure por demais móveis e detalhes que tenham essa mesma base de bege, ou tons mais quentes, como tons de marrom, vermelho e amarelo. Já se você optou por um cinza clarinho, escolha os demais móveis e objetos em tons mais frios, como os tons de cinza, azul e preto. Combinar essas cores de base com as cores dos demais objetos para a sua casa ficar mais harmônica, mais agradável ao olhar e deixará toda a sua decoração mais organizada e ajudará a criar um lar mais chique, mais sofisticado. Você pode sim ter uma decoração bem colorida, com paredes coloridas, móveis coloridos e mesmo assim ter um lar chique. Ele não precisa ser neutro se você não gosta disso. Mas para isso é importante que você compreenda bem como usar as cores corretamente, como elas vão influenciar nas sensações de quem estiver dentro do seu lar, incluindo você. Eu já fiz um vídeo te ensinando como descobrir a sua personalidade dentro da decoração, eu vou deixar ele aqui para você conferir. E pensando em um meio termo, se você quer ter um pouco mais de vida no seu ambiente, pode manter as paredes em tons neutros, os móveis grandes como sofá, eletrodomésticos, cabeceira de cama, mesas e cadeiras, de uma forma mais sutil, com formatos mais neutros, mais atemporais, linhas mais retas, e usar elementos menores da decoração para criar algo mais colorido e ousado, como por exemplo em tapetes, em poltronas, alguma parede de destaque em um ou dois ambientes,
almofadas e objetos decorativos. Usando esses recursos que estão em um meio termo, você conseguirá ter um lar elegante que durará por muitos e muitos anos sem ter necessidade de um alto investimento quando você cansar da decoração tão colorida ou quando aquelas cores que você escolheu não sejam mais utilizadas. Claro que, se você sabe que gostará dessas cores para sempre, não tem problema, mas pensando em móveis grandes ficará um pouco complicado usar algo muito colorido para sempre. Só pensar nas geladeiras e fogões coloridos, você lembra? Me conta aqui nos comentários se você chegou a conhecer esses móveis coloridos pessoalmente. Atualmente, eles não são mais usados nem fabricados, e se você ver na casa de alguém, saberá que é algo muito antigo. Claro que, se você deseja ter um estilo de decoração vintage, ele será uma boa escolha, mas isso é um outro assunto. No geral, usando cores neutras, não tem como errar. Os objetos decorativos coloridos e cheios de detalhes podem ser trocados facilmente em qualquer momento, sem precisar investir muito para isso. Em quinto lugar, as paredes. Dentro de uma decoração chique, as paredes são bem planejadas, você não pode esquecer delas. Pensar que é só usar uma cor neutra ou então uma parede de destaque e que tudo vai estar perfeito. É importante cuidar com carinho das suas paredes. Se você não vai pintar agora, veja se a tinta está boa, se não tem nenhuma parede suja, se não tem nenhuma parede com infiltração. Se tiver infiltração, é importante cuidar desse problema antes de qualquer pintura, porque senão ela vai estragar novamente. Você pode decorar as paredes de diversas formas. Você pode usar papel de parede, uma textura diferente que você mesma poderá fazer, pinturas criativas de destaque ou então usar ornamentos simples, como a moldura na parede estilo boiserie, tábuas em meia parede ou na parede inteira, pinturas de meia parede horizontal. Você também pode pintar o seu teto com uma cor diferente e passar essa cor para a parte de cima das paredes, fazendo um detalhe que acompanhe a cor do teto. Você também pode usar uma iluminação para criar um detalhe interessante de luz na parede. Pode ser até mesmo um abajur ou uma luminária com pilhas e baterias. Basta procurar um modelo bonito. Você também pode criar uma composição com plantas nessa parede ou então arte com quadros, molduras e fotos. Você também pode criar uma composição com plantas nessa parede ou então arte com quadros, molduras de fotos. E tem muito mais em um vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar, que eu vou deixar aqui também. Com essas pequenas mudanças, você consegue transformar o seu lar sem muito esforço ou gastos de dinheiro. Você pode arrumar um ambiente por vez, com calma, não tenha pressa. A decoração é um processo para dentro da sua casa e ela não precisa ser feita do dia para a noite. Não passei nenhuma dica aqui que envolva muito dinheiro. Tudo que está aqui você consegue fazer sozinha, é só prestar atenção no que você já tem dentro da sua casa e reposicionar de uma forma que transmita outras sensações. Claro que para comprar uma tinta, uma textura, para trocar almofadas, tudo tem sim um custo, mas você pode optar por opções mais econômicas, fazer aos poucos e comprar itens usados. Com essas dicas você tem a informação que precisa para fazer boas escolhas no momento que for trocar alguma coisa ou se algo estiver te incomodando. Se você não compreendeu algo, comente aqui para que eu possa te ajudar. Inscreva-se no canal e ative as notificações, compartilhe com alguém que você gosta e deixe seu like aqui. Beijos e até o próximo vídeo.